Boa noite, então, oficialmente, bem-vindos à nossa aula live com o tema Como usar o propósito para alavancar liderança e os nossos resultados, né? Como fazer isso na prática. E eu quero começar essa aula de hoje com vocês compartilhando uma frase que eu gosto muito, de um cara que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase é de um cara chamado Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra austríaco e que ele viveu, ou melhor, ele não só viveu, ele sobreviveu ao período do Holocausto. E ele ficou no campo de concentração de Auschwitz, que foi assim o mais barra pesado, o mais punk de todos. Então, quando a gente escuta uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, que passou por um campo de concentração, dizendo que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, a gente para prestar atenção nesse cara, porque ele está falando de objetivo de vida. E tem um filme que trata exatamente desse período da Segunda Guerra, que é o filme A Vida é Bela. Eu não sei se todo mundo assistiu. Quem não assistiu, fica a dica para que vocês assistam. É um filme lindíssimo, premiadíssimo, e ele trata exatamente disso, da imaginação e, fundamentalmente, do amor de um pai cujo propósito era preservar a inocência do filho dele, que estava com ele nesse campo de concentração. Então, o propósito dele era muito forte, né? E quando a gente traz essa frase para o mundo corporativo, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, a gente entende o seguinte: a gente pode pensar o propósito como a razão pela qual a gente sai de casa todos os dias para trabalhar, né? Quem é funcionário, quem é colaborador, por que você sai todos os dias para trabalhar? É só para bater seu ponto? É só para fazer aquilo que o teu chefe, o teu líder te pediu? Para quem é empreendedor, para quem tem um negócio, para que você abre e fecha a porta do teu negócio todo dia? É só para fazer dinheiro? É só para pagar as tuas contas? Por quê? Porque quando a gente trabalha só pelo dinheiro, quando o nosso único propósito é o dinheiro, a gente precisa entender que o mercado é muito mais que isso. O mercado dá oportunidade para a gente fazer muito mais que isso. E quando a gente trabalha fundamentalmente focado em lucro, em dinheiro, não é que isso não seja importante, tá, gente? Ninguém aqui trabalha por hobby, mas o que eu quero deixar para as pessoas? O que eu quero levar para as pessoas? Qual que eu quero que seja o meu legado? Então, a gente precisa entender que quanto mais paixão, quanto mais a gente se preocupa em trabalhar com paixão, mais a gente vai agregar. A gente vai agregar para o mercado, a gente vai agregar para as pessoas que trabalham para a gente vai agregar para os nossos clientes. E isso hoje é extremamente importante para que nós sejamos diferentes, para que os nossos clientes percebam que nós somos diferentes, principalmente dos nossos concorrentes, né? Que a gente busca aí na lida diária vencer. Agora, eu preciso entender que eu vou entregar valor quando eu me propor a sair de casa para resolver o problema das pessoas, para levar solução através daquilo que eu vendo. E o motivo, ele é muito maior do que simplesmente o lucro. Ele é muito maior do que fazer número. E quando eu tenho um motivo maior do que o lucro, quando eu saio de casa por um motivo maior do que o lucro, a minha performance é muito maior, a minha performance é muito melhor e, consequentemente, o meu resultado também vai ser muito maior do que se eu saísse de casa simplesmente para bater o ponto. Entende isso? Agora, o que é um propósito aplicado? Primeira coisa, para que a gente possa conseguir aplicar esse propósito, primeiramente, a gente precisa pensar da perspectiva que é o seguinte: o que é propósito para a empresa? Né? A empresa em que eu trabalho, qual que é o propósito dela? Se eu sou um líder, o meu propósito está de acordo com o propósito da empresa? Como é que está o propósito da equipe? A equipe sabe qual é o propósito da empresa? Os indivíduos, os profissionais individualmente, eles sabem qual é o propósito dessa empresa? Porque a primeira coisa, né, para que ele comece a dar certo, a gente precisa pensar necessariamente na sinergia do propósito da empresa, do propósito do líder, da equipe e dos profissionais.
E uma outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o propósito é diferente de motivação. Motivação é o motivo que a gente tem, né, para poder agir. Motivo, cada um tem o seu. Agora, o propósito dá para a gente o direcionamento para a nossa motivação. Ele dá uma direção para que a gente possa agir. E vamos combinar que tem dia que a gente está mais motivado, tem dia que a gente está menos motivado, por isso que a gente faz aí, eventualmente, alguns eventos, né, para dar um gás na motivação. Agora, propósito é diferente disso. Propósito, ele é maior do que isso. Ele faz parte do dia a dia ad eterno, né? Ele pode até mudar com o tempo, mas o propósito traz para a gente uma razão para a gente agir, uma razão para a gente sair de casa todos os dias, ou seja, ele é essencial. E quando a gente vincula propósito somente a lucro, quando a gente atingir aquele valor que a gente pretende atingir, a nossa motivação vai diminuir ou ela vai acabar. Por isso que o propósito precisa ser maior do que isso. E o mercado espera que a gente se envolva com o problema do nosso cliente, que a gente se preocupe com o sucesso do nosso cliente. O nosso cliente também espera isso. E não dá para a gente agir dessa forma quando a gente pensa somente em fazer dinheiro. Tem um exemplo que é muito simples, e eu gosto de usá-lo justamente pela simplicidade, fica fácil para todo mundo entender, que é o seguinte: vamos imaginar que nós temos uma loja que vende bombom, ok? Eu posso sair de casa todos os dias para abrir e fechar a porta dessa empresa para vender chocolate para as pessoas, ou eu posso sair de casa todos os dias para entregar sabor, doçura e alegria para a vida das pessoas através desse chocolate que eu vendo. E quando a minha proposta, quando o meu propósito não é vender chocolate, mas através desse bombom levar alegria, doçura e sabor para a vida da pessoa, eu vou atuar de uma forma completamente diferente. O meu envolvimento com o negócio vai ser completamente diferente. A minha performance e, consequentemente, o meu resultado serão completamente diferentes. Agora, como que o líder dessa empresa de bombom se posiciona? A empresa pode ter esse propósito de levar, né, levar sabor, alegria e doçura, mas o líder está posicionado dessa forma também? Porque o posicionamento, a atitude, principalmente o comportamento dos líderes, vai influenciar no comportamento da equipe, que vai influenciar no comportamento dos profissionais individualmente e que, consequentemente, vai influenciar no resultado no final do mês. Então, ou todos trabalham com uma sinergia grande com esse propósito de levar doçura, sabor e alegria, ou nada disso vai ser feito. Esse propósito não vai ser entregue para o nosso cliente. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esse propósito, ele não deve ser trabalhado para ser entregue somente por aquele profissional que está ali diariamente em contato com o cliente, porque eu já falei aqui outras vezes, hoje, independentemente do que a gente faça, independentemente do cargo que a gente ocupe, todos nós somos vendedores. Todos nós precisamos nos preocupar em entregar boas experiências para os clientes. Todos nós, independentemente de cargo e função, precisamos trabalhar preocupados com o sucesso desse cliente. E nessa nossa empresa fictícia aqui de bombom, até o cara lá que trabalha produzindo relatório financeiro para mandar para a contabilidade, ele precisa entender que, de forma indireta, aquele relatório que ele está enviando está contribuindo para a entrega do propósito dessa empresa. Entende isso? Não interessa o que eu faço, não interessa o cargo que eu ocupo. Interessa o propósito que eu tenho quando eu saio de casa todos os dias. Ou o meu propósito é levar solução através daquilo que eu venda, fazendo de fato valer o meu propósito, ou ele não vai acontecer, né? Fica aí vira uma miragem que a gente não consegue alcançar nunca. Então, entendam o seguinte: o propósito, ele é dinâmico, ele é vivo. E por que isso acontece? Porque nós precisamos enxergar o propósito na nossa empresa, na nossa equipe, no comportamento diário das pessoas, de cada uma das pessoas. Não adianta eu falar que a minha empresa é ágil, que a minha empresa é super simpática, se as pessoas demoram horrores para atender o telefone e são super grosseiras com os clientes quando fazem isso. Entende? Não tem congruência, não tem sinergia. Então, aquilo que eu falo que eu sou,
Eu preciso ser de fato no dia a dia, no trato com meu cliente interno, meu cliente externo, na realização das minhas atividades, porque de forma direta ou indireta todos nós contribuímos para isso. Agora, esse porquê, esse propósito, necessariamente precisa estar claro para todo mundo. E ele só vai ser observado no comportamento de cada um se isso for claro para todo mundo que faz parte ali. Agora, como que eu faço isso acontecer de forma prática? Eu quero apresentar para vocês duas ferramentas que são super importantes e são super fáceis da gente usar e aplicar no nosso dia a dia. Dani, eu vou ter acesso a essa ferramenta? Vai ter acesso a essa ferramenta. Como é que você vai fazer? Deixa para mim o teu e-mail para te enviar as duas ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou explicar como que elas são utilizadas, para que vocês possam usar na empresa de vocês, com a equipe de vocês. E a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, eu acho que em alguma outra aula, para alguma outra atividade eu já mostrei também, é essa aqui. Gente, é uma ferramenta super simples, eu vou subir aqui para vocês poderem ver certinho, deixa eu ver como é que tá. O nome dessa ferramenta é Círculo Dourado. Quem trabalhou aqui com essa ferramenta, quem fez a divulgação dessa ferramenta para a gente, foi um cara chamado Simon Sinek. Vale muito a pena, é um cara que no assunto liderança, ele é muito bacana, tem uma didática muito legal, um conteúdo muito atualizado. E o que é isso aqui? Né? O que de fato é o Círculo Dourado? Ele é um gráfico, como vocês estão vendo aqui, não é nada diferente disso, em forma de alvo, e a leitura que a gente precisa fazer dele é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por que isso é importante? A maioria das pessoas faz a leitura na empresa desses alvos, desses propósitos, de fora para dentro. E quando a gente faz isso de fora para dentro, ele não é tão significativo, ele não gera tanto resultado como se a gente fizesse de dentro para fora. O que é isso? O sucesso do seu negócio, o sucesso da sua empresa, o sucesso da sua equipe, como a gente falou, ela está pautada no propósito. É saber exatamente o porquê que eu saio de casa todos os dias. Então, ela não está no que a gente faz. A maioria das pessoas sabe exatamente o que elas fazem e como que elas fazem. Mas é uma minoria. A minoria das pessoas sabem o porquê que elas fazem. E hoje é esse porquê que faz toda a diferença. Por que você faz o que você faz? Né? Além do objetivo do lucro, o que você está deixando de legado? É isso hoje que é importante. E como eu falei também no início, é esse porquê que vai nos diferenciar dos nossos concorrentes. Eu vou pegar um exemplo que o próprio Simon usou num evento, numa palestra, quando ele fez a divulgação desse círculo, que foi um exemplo da Apple, do iPhone, do iPad, do iTudo que está aí pelo mundo. Como é que funciona isso? Normalmente, nós líderes nos comunicamos com a nossa equipe e as empresas se comunicam com o cliente da seguinte forma, falando o que elas fazem e como que elas fazem. Então, é mais ou menos assim, olha, eu faço um computador muito bacana e esse computador muito bacana, ele tem um design também muito bonito e ele é fácil de usar. Você quer comprar esse computador? É o que todo mundo faz. Para vender telefone, para vender computador, para vender coxinha, para vender bombom e para se comunicar também com a equipe. Agora, quando a gente muda essa ordem, quando a gente começa a se comunicar, então, de dentro para fora, a gente sai dessa ordem lógica. O que a gente faz é uma coisa muito lógica. E essa lógica, ela não toca a nossa emoção. E a gente só consegue se conectar com as pessoas, seja o nosso cliente, seja o nosso liderado, quando a gente se conecta com ela emocionalmente. E esse porquê, ele traz para a gente, ele possibilita para a gente essa conexão. Então, vamos pegar o mesmo exemplo da Apple, falando a mesma coisa, não de uma forma diferente, mas em uma ordem diferente. Ou seja, a Apple vira para a gente e fala assim, aqui no porquê. Olha, nós aqui na Apple, nós pensamos diferente, nós acreditamos que nós podemos mudar o mundo através da tecnologia. E mudar o mundo através da tecnologia... Deixa eu beber uma água aqui que rolou um engasgo. Mudar o mundo através da tecnologia é a gente trabalhar a tecnologia para melhorar a agilidade e a qualidade dos diagnósticos médicos, é a gente trabalhar para poder aumentar o acesso à educação para as crianças do mundo inteiro.
E pelo fato da gente pensar diferente, pelo fato da gente acreditar que a tecnologia tem esse poder de mudar o mundo, nós desenvolvemos computadores que são muito fáceis de usar e, além disso, eles têm um design muito bonito. E a gente consegue, então, produzir um produto, um computador extraordinário. Você quer comprar esse computador extraordinário? Percebem a diferença? A gente sai da lógica para a questão dessa conexão do porquê. E por que isso é muito forte? Porque hoje os clientes não estão interessados só no nosso produto ou no nosso serviço, eles estão interessados no porquê que a gente está fazendo e como que a gente entrega isso. Então, a gente se conecta às pessoas quando a gente traz a razão de ser daquilo que a gente está vendendo. E nós, líderes, nos conectamos com a nossa equipe quando a gente mostra para eles a razão de ser daquilo que a gente está fazendo. Presta atenção, por exemplo, em comercial de automóvel. Hoje em dia a gente não escuta mais ouvir falar de motor, de potência de motor, de desenvolvimento, de quantos cavalos, de roda. Normalmente a gente vê famílias saindo de férias, pai e filho conversando, resolvendo alguma questão de família, ou seja, conexão emocional. Isso a gente precisa fazer com os nossos clientes externos para vender e a mesma coisa com os nossos clientes internos, que são os nossos funcionários, os nossos colaboradores, se a gente quiser que haja engajamento, se a gente quiser que haja, então, essa sinergia do propósito para a realização das entregas, ok? Essa aqui é uma ferramenta muito bacana para a gente trabalhar o propósito na questão corporativa, tá? Entre os times aí, entre as áreas. Dani, como que eu faço agora, então, para reduzir um pouco essa questão do propósito e trabalhar com o meu time? Aí vem uma outra ferramenta que eu também vou enviar para vocês. Eu chamo essa ferramenta de as 4 perguntas mágicas. E elas são mágicas porque elas são simples e geram uma transformação muito grande. Agora, a gente tem que ter o cuidado de usá-las quando, de fato, a gente estiver num momento aí de transformação, que a gente perceber que está na hora de mudar alguma coisa, de fazer esses ajustes de propósito. Já que a gente vai usar o círculo dourado para trabalhar a questão do propósito institucional, né, corporativo, como que eu faço para trabalhar isso de uma forma mais individualizada, de uma forma mais personalizada com o pessoal da minha equipe? Fazendo essas 4 perguntas mágicas. Como que você vai fazer isso? No dia a dia, não. Tem um momento aí de reunião com a sua equipe, ou em momentos de mudança, ou em momentos aí que você está revendo a equipe, ou pensando em contratar, pensando em fazer substituições. E até para provocar reflexão no teu time, se aquilo que eles estão fazendo é de fato o que eles querem fazer, né? Porque às vezes o nosso desempenho não está legal, a gente não está performando aquilo que a gente poderia performar e a gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser que tenha aí uma grave interferência nessa questão do propósito, ok? Quais são, então, essas 4 perguntas que eu também vou enviar para vocês? A primeira delas é fazer com que a tua equipe pense o seguinte: para que ela luta diariamente? Para que ela sai de casa diariamente? Para que ela dedica as horas de trabalho dela? Deixando claro para a equipe que esse propósito é diferente de motivação. A equipe pode virar para você e dizer assim: eu faço isso para fazer dinheiro para comprar minha casa, para comprar o meu carro, para pagar a escola dos meus filhos, para pagar a minha faculdade, enfim. Motivo, como eu falei, cada um tem o seu. Agora, ele precisa de um propósito, porque em algum momento ele vai estar mais ou menos motivado. E esse propósito vai direcionar a nossa ação, né? E quanto maior for esse propósito para a gente, quanto mais ele tiver aderente àquilo que a gente quer para a nossa vida, maior vai ser não só o nosso entusiasmo, mas a nossa motivação para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é importante levantar essa reflexão no teu time. Para que ele sai de casa todos os dias? Qual que é o legado que ele quer deixar? A segunda pergunta é: qual que é o teu maior talento? Questiona para a tua equipe, faça a tua equipe, cada um dos membros da tua equipe pensar e identificar qual o maior talento que ele tem, qual é a maior potencialidade que ele tem. Porque nesse momento, ele, além de identificar o maior talento, ele vai identificar pontos que precisam ser desenvolvidos. E isso é bacana porque às vezes a gente faz aqueles momentos, aqueles períodos de avaliação e depois a gente faz feedback e não fica muito claro para a pessoa, porque ela não parou para pensar sobre de uma forma isenta, sem avaliação.
E essa reflexão fora desse período de avaliação, ela é muito oportuna para, de fato, a gente pensar quem a gente é e o que a gente pode fazer, considerando, então, os nossos talentos. E é bacana também pensar o seguinte, olha, esse seu talento, esse seu maior talento, ele está relacionado ao trabalho que você faz no dia a dia, à atividade que você executa no dia a dia? Porque quanto maior, né, eu tiver proximidade do meu talento com a minha atividade, maior vai ser a minha performance. Não adianta, por exemplo, o cara dizer, olha, meu maior talento é com música, mas eu trabalho aqui, sei lá, fazendo relatórios, né? Em algum momento ele pode não ficar feliz porque ele não está usando todos os talentos que ele tem. Então, será que aquele de fato é o melhor trabalho? Será que aquele trabalho é um tempo até que ele consiga algo que está de acordo com o talento? Essa reflexão é muito bacana, porque a aderência de talento com propósito, ela está diretamente relacionada à qualidade dessa performance. E, por sua vez, a performance está relacionada com o resultado. Agora, se um cara fala, não, meu maior talento é tecnologia, é programação, e eu amo essa área, é tudo na minha vida, eu penso como a Apple, eu quero transformar o mundo, e o cara está ali trabalhando com desenvolvimento, caiu um pinto no lixo, né? Então, a gente precisa buscar essa proximidade. A terceira pergunta o lugar onde eu estou, a atividade que eu estou fazendo, ela me ajuda a agregar valor para os meus clientes internos, para os meus clientes externos, para a sociedade, para o mercado. Aquilo que eu faço impacta positivamente a vida de outra pessoa? Ou seja, eu uso todos os meus conhecimentos, todas as minhas habilidades, eu tenho atitudes aí positivas e produtivas para, de fato, gerar valor para outra pessoa? Isso pode parecer, às vezes, que não é tão concreto, mas vincula isso à atividade diária dessa pessoa. Ela começa a ficar aí muito mais concreta. E como que a gente faz isso? Você, com todos os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, você consegue, de fato, resolver problemas, você consegue, de fato, gerar solução para esses clientes, para o mercado e para a sociedade? E a quarta e última pergunta é o seguinte, o que você quer da sua vida profissional, né? Onde é que você pensa estar aí daqui a 5 anos? O que você imagina estar fazendo? Porque, de repente, é algo completamente diferente. E a gente vai percebendo, então, que aquilo que eu estou fazendo hoje está muito longe daquilo que eu, de fato, quero fazer. Ou eu vou ficar centrada ali e vou pensar, poxa, o que eu faço hoje está longe do que eu quero fazer, mas como que eu faço, ou o que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, o que habilidade eu preciso desenvolver para chegar mais perto daquilo que eu quero fazer. Eu estou no caminho, eu preciso melhorar as minhas potencialidades. Ou não, eu estou completamente fora da curva do lugar que eu preciso ir. Está na hora de eu repensar. E aí, minha gente, pode acontecer o seguinte, algum membro da tua equipe vai dizer, cara, não estou feliz, estou começando a entender por que as coisas não caminham, por que eu não performo, por que eu não alcanço as minhas metas, e ele mesmo pode tomar, então, essa decisão de querer sair, ou ele vai te pedir ajuda, ou você, na condição de líder, né, para os líderes aqui presentes, você precisa disponibilizar a tua ajuda para ajudar esse cara a reajustar a rota dele da carreira. Ou então chega uma hora que você, líder, vai falar assim, esse cara não é, ele não tem a cara dessa equipe, ele não tem a cara dos nossos clientes, ele não tem o jeito da empresa, não é a pessoa que a gente precisa aqui. Ele não está contribuindo efetivamente para a equipe. Isso depois de você ter orientado, treinado, acompanhado, feito mentor e etc e tal. Ou seja, a gente precisa pensar num desligamento ou numa substituição. Então, promova esse trabalho de reflexão, de conscientização, quando for um momento de tomada de decisão. Quando você, de fato, perceber que as peças ali não estão se encaixando como deveriam. Agora, tem uma questão aí que é o seguinte, Dani, é muito legal isso que você está falando, né? Como falou o Léo Braca aqui, é muito tranquilo, é muito favorável quando eu tenho um RH na minha empresa para fazer isso. Agora, e quando eu não tenho esse RH? Quando eu não tenho esse profissional para me acompanhar, né? Para poder identificar talento, para poder montar a equipe de talento. Ou, legal, eu não tenho RH, mas eu tenho orçamento. E se, além de não ter o RH, não tiver orçamento aí para poder fazer isso? A gente precisa entender o seguinte,
ocupar uma posição de liderança significa que você é um gestor de pessoas. Você pode ser o líder da área financeira, você pode ser o líder da área comercial, você pode ser o líder da contabilidade, você pode ser o líder da tecnologia, mas invariavelmente você é um líder de pessoas. Você é um gestor de pessoas. Então, se você não tem um RH ali trabalhando com você, se você não tem orçamento, ou mesmo se você tivesse orçamento e gente para fazer por você, até para mandar fazer, a gente precisa saber fazer, para identificar quando alguma coisa não vai bem, para identificar quando a coisa está errada. Agora, onde que é o calo, né? Qual que é o calcanhar de Aquiles dessa liderança quando a gente fala nesse sentido de montar equipes de talentos, de identificar esses talentos? É justamente na identificação. A liderança, às vezes, ela acontece na nossa vida. E para quem é gestor aí da área de humanas, de gestão de pessoas, por exemplo, de RH, na nossa escola de origem, de formação, a gente estuda tudo isso. Agora, para quem não é? Essa pessoa não foi preparada para contratar, essa pessoa não foi preparada para identificar talentos, essa pessoa não foi preparada para montar um time híbrido aí de talentos diferentes que vão se juntar para formar algo maior para resultar em sucesso para o nosso cliente. Então, assim, fundamentalmente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu consigo hoje, se eu precisar contratar um talento, eu sei fazer isso? Eu sei contratar alguém novo para minha equipe? Se eu precisar passar juntamente com a área de RH para contratar alguém para minha equipe, eu sei fazer isso? Ou se eu precisar montar um time agora, do zero, eu sei fazer isso? Ou eu preciso substituir um profissional, eu sei por que eu preciso substituir e por quem que eu devo substituir? Essa preparação é fundamental. Por que eu aproveitei esse gancho para colocar isso para vocês? Primeiro porque, em termos estatísticos, 53% dos nossos líderes hoje não sabem fazer recrutamento e seleção. E a principal deficiência que mais gera atraso de resultado e alcance de meta ela está vinculada aí a não saber contratar a pessoa certa para o lugar certo. Né? E o que é a pessoa certa para o lugar certo no momento certo? É aquela que tem o perfil, aquela que comunga com você do mesmo propósito. Pode ser que ela não tenha todas as habilidades que você precisa naquele momento. Agora, conhecimento e habilidade a gente fornece. A atitude da pessoa a gente não consegue mudar. E a atitude também está relacionada ao propósito. Na semana passada, eu fiz um lançamento. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que recentemente eu lancei uma plataforma de cursos online. Então, hoje, além de todos os cursos que eu faço, que são presenciais, cursos abertos e cursos fechados em company, exclusivamente para algumas empresas, vocês têm a opção também de fazer esses cursos no modelo online. Dani, o que muda de um curso para o outro? A minha presença virtual e presencial, porque eu trabalhei todos esses conceitos dos cursos no modelo de videoaula. Por que videoaula? Porque eu acho que gera essa conexão, gera essa proximidade, a gente tem essa sensação de fato estar junto, de estar batendo papo. Às vezes a gente não consegue escrever com tanta propriedade aquilo que a gente consegue compartilhar falando, trocando ideia. E todas as oficinas, todas as atividades que eu faço presencialmente, eu consegui trabalhar com simulação no mundo virtual, com esse modelo de videoaula. Dani, que curso que é esse? É um curso de recrutamento e seleção de talentos, também na prática. Tem quase 20 anos aí que eu estou nessa toada de mercado, também recrutando e selecionando profissionais para a minha equipe, para a equipe de outros líderes, ou com consultoria aí para outras empresas. E toda essa minha experiência, toda essa minha vivência, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, eu estou compartilhando nesse curso com vocês. Então, assim, é um curso que vai muito além da teoria, é a prática mesmo. Mas, Dani, como você vai fazer essa prática sendo que é um curso online? A gente vai trabalhar com oficinas. Então, nós vamos fazer simulação com cases reais de contratação e seleção, de todo o processo de A a Z, do início ao fim, do momento que a gente percebe que precisa contratar alguém, passando por todos esses processos, até a hora que a gente dá devolutiva para aqueles que não foram selecionados e a gente contrata de fato quem vem. Então, é um curso 100% online que você pode fazer onde você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, do dispositivo que você quiser. Então, ele te traz esse conforto, te traz aí essa autonomia e essa flexibilidade de tempo. Além das videoaulas, tem um e-book com todo o conteúdo do curso para você aplicar
durante o treinamento, depois do treinamento. Todas as ferramentas que nós trabalhamos na videoaula, vocês também vão receber para customizar aí para o dia a dia de vocês, com a equipe de vocês. Tem certificado também. Pintou dúvida, pode me mandar um e-mail, tem aí essa questão de tutoria, mentoria, enfim. Para quem está aqui no Facebook, o link para vocês acessarem e darem uma olhada em todo o programa desse curso está aqui para vocês, detalhadinho também. Se ficar com dúvida, pode me mandar um e-mail sem problema. Para quem está aqui no Instagram, se eu não me engano, ele está na bio aí do Instagram, tá bom? Mas se não tiver, eu vou checar para vocês também, ok? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, assim, calcanhar de Aquiles, essa questão de recrutamento e seleção, não tem mais desculpa, tem como a gente resolver agora de forma simples, de forma rápida, de forma objetiva e de forma barata. Vocês vão dar uma olhada lá. Bom, minha gente, vamos abrir então para as perguntas. A gente tem aí 15 minutinhos antes de cair a transmissão aqui do Instagram para a gente fazer essa nossa rodada aí de perguntas. Tanto perguntas sobre o curso e também perguntas sobre o tema, claro, óbvio, dessa nossa aula live, que foi como usar o propósito de forma prática para alavancar aí os nossos resultados em liderança, metas, resultados, enfim. Vamos lá, pessoas aqui do Facebook. Flávio, sem dúvida, ótima aula, obrigada, legal. Flávio, não esquece de deixar o seu e-mail aqui, tá? Para eu poder te mandar a ferramenta. Vamos lá, como transmitir todo esse conhecimento evitando ruídos de comunicação entre a equipe? Léo, é uma coisa meio top-down, assim. O ideal é que haja um ajuste dessa informação e da necessidade de trabalhar a questão do propósito com todas as equipes, né? Ou seja, a liderança, a alta administração está de acordo com isso? Tem um RH aí no meio desse caminho? O RH está envolvido nisso? Aí vem as lideranças, né? Normalmente é feito um trabalho de alta administração com RH e RH vem aí junto com a alta administração para conversar com os líderes. Às vezes, não tem a figura do RH, então é direto aí a alta administração com liderança. Então, a gente precisa considerar essas hierarquias, porque se a gente não considerar, aí já gera ruído de cara. Vai falar, mas fulano passou por cima de mim, mas tinha que conversar comigo, mas ninguém me avisou, e filho feio nessa hora não tem pai. Então, assim, primeira coisa é esse ajuste da comunicação entre alta administração, RH e os gestores, tá? Aí os gestores, a gente pode estar falando de diretoria, a gente pode estar falando de superintendência, a gente pode estar falando de gerente, de supervisor, de coordenador, vai depender dessa hierarquia da organização. Agora, definir o que esse trabalho vai ser feito, a gente precisa ter um líder desse projeto. Vamos pensar em liderança de projeto, vai ser o projeto propósito, né? Projeto implementação do propósito. Primeira coisa é quem está envolvido. Segunda coisa os envolvidos têm ideia, todo mundo entende a coisa da mesma forma, porque senão você pode juntar todos os líderes para que os líderes façam esse trabalho aqui, junto com a RH e com a direção, e para que depois, quando a liderança já estiver afinadinha, trabalhar com a equipe. Em grandes organizações, às vezes tem um primeiro evento com os líderes e depois existe um evento da liderança com os times, onde o RH dá essa notícia. Quando não tem a figura do RH, vem o líder para dar essa notícia. Por isso que a gente precisa dessa sinergia, ok? E principalmente do ajuste desse propósito. As pessoas precisam falar a mesma língua, entender de forma prática o que significa A e B para cada uma das áreas, para que a gente não faça, então, essa comunicação sem ruído. E depois de feito, é interessante reunir essa liderança de novo para entender o seguinte: como é que foi a receptividade na equipe? As pessoas entenderam isso de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma prática? Porque quanto mais a gente trouxer para a prática, para o dia a dia de cada uma das equipes, melhor a coisa vai fluir. Léo, qual o melhor processo, na sua opinião, para uma documentação de processos dentro desse tipo de projeto? Léo, eu gosto, mas aí é o meu estilo, tá? Eu sou muito metódica. Eu gosto de trabalhar
com ferramentas que são colaborativas. E hoje a gente tem uma tecnologia web aí, e a gente tem vários programinhas de gestão de projetos que podem ser compartilhados e podem ser usados de forma gratuita, e a coisa fica aí na internet, fica na nuvem, fácil para todo mundo usar. Agora, para usar isso, tem que saber o seguinte: tecnologia faz parte do dia a dia para todos os profissionais de todas as áreas, senão a gente começa a complicar demais as coisas. Eu já tive esse trabalho de adequação de propósito feito para o segmento hoteleiro, onde a gente fez isso na munheca. Nós fizemos isso na mão. Foram 2 dias de evento. No segundo dia de evento, depois de já ter definido essa questão de propósito, nós passamos para a forma prática, ou seja, para entregar esse propósito aqui para o nosso cliente, quais são as responsabilidades dessa área e quais as responsabilidades de cada membro dessa área. E isso foi feito para todas as equipes, né? A gente trabalhou com cartolina, com post-it, e depois isso foi feito um documento formal, compartilhado com todo mundo. Aqui, ó, Márcia está falando do Trello. Márcia e Léo, vocês falam a mesma língua, viu? O Léo é da área de TI, a Márcia é da área de EAD. Vale a pena, então, vocês compartilharem aí. Agora, a gente pode pensar também em fazer isso usando tecnologia em oficina, usando eventos, buscando espaços em grandes eventos da empresa. Agora, isso tem que estar bem contextualizado, tá? E a melhor documentação, Léo, que a gente vai pensar é o seguinte: qual é a ferramenta mais fácil de ser entendida, simplificada, para fazer parte do dia a dia dos nossos profissionais, ok? Não adianta ser uma ferramenta fácil para a gente, barata para a gente, se os nossos funcionários, se os nossos colaboradores, se os nossos clientes internos não vão entender, não vão compartilhar. Então, pensa, o que já faz parte do dia a dia deles? Qual a melhor ferramenta que vai se aproximar disso que eles já fazem? Porque se eu da equipe perceber que é difícil fazer, eu vou deixar para lá, eu não vou fazer, eu não vou me apropriar disso. Beijo para vocês aqui do Face, beijo para vocês aqui do Instagram. Muito obrigada por vocês compartilharem comigo o tempo de vocês e dedicarem aí uma partezinha do dia para a gente falar de um assunto tão importante, tão relevante, que de forma simples a gente vai ajustando a roda e melhorando os nossos resultados, tá bom? Dúvidas, fiquem aí no contato@danielaaugusta.com.br. Beijo para vocês e até amanhã às 20 horas com a nossa próxima aula live. Tchau, tchau.